Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam gostando, tudo bem? Turma, peguem o seu caderno, lápis, caneta, borracha, façam as devidas anotações. Sempre que possível, façam o print da tela, tudo bem? E aí depois você passa para o seu caderno e estudem, Vamos lá. Na nossa aula, nós vamos hoje abordar questões sobre o equilíbrio químico. Então, vai ser uma aula de resolução de questões. Nós vamos resolver algumas questões a fim de que esse conceito, essa ideia de equilíbrio químico fique assim bem legal na nossa mente. E a gente não possa errar nenhuma questão no vestibular, na UEMA, no Enem, tudo bem? Vamos ficar afiados. Então, resolução de questões sobre equilíbrio químico. O equilíbrio químico é um conceito que aparece quando temos reações reversíveis. As reações químicas, elas podem ser reversíveis ou irreversíveis. Por exemplo, a queima do papel é um processo irreversível. Não tem como a gente voltar atrás, voltar aos reagentes originais. Mas existem reações que nós conseguimos que os reagentes se transformem em produtos e após certo tempo esses produtos eles regeneram os reagentes, certo? E na verdade muitas reações, em especial as reações que acontecem em laboratório, na indústria química, muitas dessas reações elas são reversíveis. E aí, ao fim do processo, a partir de um certo momento do processo, vão coexistir reagentes e produtos. Só que nós queremos os produtos. Então, existem situações que podemos aplicar onde nós podemos conseguir uma maior formação desses produtos. E existem indicadores que vão nos informar se realmente estamos tendo mais produto do que reagente. E um desses indicadores é a constante de equilíbrio em termos das concentrações, que vamos chamar de Kc. Então, o valor dessa constante, o valor de Kc, é um indicador se estamos tendo na reação mais produto do que reagente e vice-versa. Então, essa ideia de equilíbrio e como escrever essa constante, calcular essa constante, é o que nós iremos abordar na nossa aula. Primeira questão, turma, olha aqui na tela. Numa reação química, o equilíbrio é observado quando? Quando que o equilíbrio ele é observado? Vocês já perceberam que destacamos a resposta. Mas olha só, o equilíbrio ele é estabelecido, né, ele é alcançado da seguinte maneira. Mais uma vez, o equilíbrio é quando eu tenho processo reversível. Se eu tenho um processo reversível, eu tenho reagente gerando produto, produto gerando reagente. Então, eu tenho duas velocidades. Eu tenho uma velocidade 1, ou velocidade direta, que é reagente, para produto. E uma velocidade 2, turma, que é produto para reagente. O equilíbrio ele é estabelecido quando a velocidade 1 se torna igual à velocidade 2. Ou seja, a velocidade da reação direta fica igual à velocidade da reação inversa. Mais uma outra forma de falar. Quando a velocidade de formação dos produtos se iguala à velocidade de formação dos reagentes. Então, olha só. Letra A, o número de mols dos reagentes é igual ao número de mols dos produtos. Não. Pode ser que, quando o equilíbrio é alcançado, a gente possa ter a mesma concentração de reagentes e produtos. Pode ser, mas não é uma obrigatoriedade. Podemos ter mais reagente do que produto ou mais produto do que reagente. Não tem problema.
A resposta é quando as velocidades, tanto da reação direta quanto da reação inversa, se tornam iguais. Aí nós chegamos ao equilíbrio. Letra B, a temperatura do sistema reacional fica constante. Não, não, não. Né? Apesar de a temperatura ter um fator, né, um fator que pode modificar o equilíbrio, mas nesse caso, essa alternativa ela não está de acordo. Os reagentes são totalmente consumidos. Aí seria um processo irreversível, turma. Então, se eu tenho um processo irreversível, eu nunca vou chegar a um equilíbrio. Então, nossa resposta correta, letra C, as velocidades das reações direta e inversa se tornam iguais. Show! Mais uma questão. O gráfico relaciona o número de mols de duas substâncias, M e P, à medida que a reação Mn, né, ou seja, Mzinho, Mzão, Nzinho, Nzão, se processa gerando as substâncias P e Q, certo? De acordo com o gráfico que aparece aqui na nossa tela, é correto afirmar que, olha só, esse gráfico que aparece na tela, ele vai relacionar quantidade pelo tempo, certo? Não é um gráfico que vai nos indicar a velocidade. Então, quando que eu vou perceber que eu alcancei um equilíbrio químico? Nesse caso, eu vou perceber que o equilíbrio foi alcançado, turma, quando as concentrações, no caso de M e P, se tornam constantes. Porque quando eu alcanço o equilíbrio, né, as velocidades se tornam iguais, então, a formação dos produtos e a decomposição dos reagentes, essas velocidades, elas não vão mudar mais, porque as velocidades se igualaram, elas não vão mudar mais. Então, a quantidade de um e de outro não muda mais. Então, eu percebo em um gráfico que relaciona concentração pelo tempo, eu percebo que o equilíbrio foi alcançado quando as concentrações tornam-se constantes. Não mudam mais de valor, de valores. Então, letra A. Em T1, a reação alcançou o equilíbrio. Em T1, eu só percebo que as concentrações tornam-se iguais, né? Elas se igualam às concentrações. Mas o fato das concentrações serem iguais não é o indicador de termos alcançado o equilíbrio químico. Letra B. No equilíbrio, a concentração de M é maior que a concentração de P. Isso pode acontecer, mas porque um é mais do que o outro, não nos indica que chegamos ao equilíbrio químico. Letra C, e é a nossa resposta. Em T2, a reação alcança equilíbrio. A gente observa, turma, que no tempo 2, a partir do tempo 2, tanto o reagente M, que decresce o seu valor, quanto o produto P, que aumenta o seu valor, a partir de T2, esses valores não mudam mais. Então, a partir do momento que os valores tornam-se constantes, nós alcançamos o equilíbrio químico. Show de bola? Então, equilíbrio químico. Quando as velocidades das reações direta e inversa tornam-se iguais, ou quando as concentrações dos participantes, reagentes e produtos, tornam-se constantes. Não mudam mais de valor. Então, aqui a resposta certa, letra C. Bom, escreva a expressão da constante de equilíbrio em função da concentração, Kc, para as seguintes reações. Bom, escrever a constante de equilíbrio. Como podemos escrever? Então, Kc será, ou seja, a constante de equilíbrio em termos de concentração, Kc, vai ser o produto dos produtos pelo produto dos reagentes, onde cada substância está elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Só um detalhe, substâncias sólidas não entram na expressão da constante de equilíbrio. As reações químicas, as equações químicas vão indicar o estado físico. Por exemplo, a letra A, todos são gasosos.
Então, se todos são gasosos, todos vão participar da constante de equilíbrio. Substâncias gasosas, substâncias líquidas e substâncias dissolvidas. Aí vai aparecer assim o termo aquê, de aquoso, dissolvido em água. Então, a letra A, eu tenho 1 mol de gás de hidrogênio, H2, reagindo com 1 mol de I2, iodo, no estado gasoso, produzindo 2 mols do iodeto de hidrogênio. Como fica a expressão? Produto, só temos um, é o HI. Então, vai ficar concentração. E concentração a gente representa pelo colchete. Então, concentração de HI elevado ao quadrado. Por quê? Porque antes do HI eu tenho o coeficiente 2, o número 2, certo? Então, vai ficar o HI ao quadrado sobre o produto dos reagentes. Quem são os reagentes? O H2 e o I2. O H2 e o I2. Letra B, 3 mols de gás acetileno, C2H2, produzindo a glicose, C6H6. Observem que todos estão no estado gasoso, então todos vão participar da expressão da constante de equilíbrio. Então, quem vai ser a expressão para a letra B? A concentração da glicose, C6H6, sobre a concentração do C2H2. O C6H6, na verdade, ele é o benzeno. Letra C. Como fica a expressão da constante de equilíbrio? Produto. Que é um produto? É o NH3. Ele vai ficar ao quadrado, porque antes do NH3 eu tenho o coeficiente 2. Sobre os reagentes. Quem são os reagentes? O N2 e o H2. O H2 ele vai ficar elevado ao cubo, porque antes dele vem o número 3. Show de bola. Para o equilíbrio, N2 mais O2 produzindo 2NO, foram encontrados os seguintes valores para a constante Kc, as temperaturas indicadas. Então, nós temos aqui a tabela, olhem a tela. Substância 1, 2, 3, 4, 5, certo? Na verdade, reação 1, 2, 3, 4, 5. As suas temperaturas em Kelvin e os valores de Kc. A maior concentração molar do NO, ele é verificado em, olha só, a constante, ela pode assumir valores positivos e valores negativos, certo? Um valor positivo quer dizer que a reação está gerando mais produto do que reagente. Valores menores do que 1, valores menores do que 1, vai indicar que nós vamos ter mais reagente do que produto. Valores maiores do que 1, mais produtos do que reagentes. Valores menores do que 1, mais reagentes do que produtos. Então, se eu quero obter mais produto, eu tenho que olhar aquele Kc que apresenta o maior valor. Quanto maior o valor do Kc, quanto maior do que 1, muito maior do que 1, então maior será a geração de produto. E onde eu observo o maior valor de Kc? Eu observo aqui na reação 5, na temperatura de 2300 Kelvin. Nessa reação, eu vou ter o maior valor, eu tenho o maior valor de Kc. Olha o que eu coloquei para vocês. Quanto maior o valor de Kc, maior a quantidade de produto no equilíbrio, certo? Então, a letra E, a reação 5, é aquela que apresenta o maior valor de Kc. Show de bola? Próxima questão. Em determinadas condições de temperatura e pressão, então existe 0,5 mol de N2O4 em equilíbrio com 2 mols de NO2. Segundo a equação, N2O4 produzindo 2 mols de NO2. Qual o valor da constante? Kc
desse equilíbrio nas condições da experiência, certo? Vamos pegar aqui, turma, os valores, os dados. Então, a questão nos informa que no equilíbrio, aí, ou seja, o equilíbrio já foi estabelecido e se percebe que o N2O4 vale 0,5 mol por litro e o NO2, 2 mol por litro. A pergunta é, qual o valor de Kc? Então, primeiramente, nós vamos determinar a expressão da constante de equilíbrio, que é produto sobre reagente. Quem é o nosso produto? É o NO2. Então, vai ficar o NO2 elevado ao quadrado sobre o reagente. O reagente é o N2O4. Então, primeiramente, escrever a expressão da constante de equilíbrio. Feito isso, agora é só substituir os valores. Qual o valor do NO2 no equilíbrio? Vale 2 mol por litro. E qual é a concentração do N2O4 no equilíbrio? 0,5 mol por litro. Então, substituir os valores. Show? Agora, são as operações matemáticas. 2 ao quadrado, 4. Vai ficar 4 dividido por 0,5. Operação da fração. Então, vai ficar o 4 dividido. 0,5 eu posso escrever como 1 sobre 2. Então, invertendo, vai ficar 2 sobre 1. 4 vezes 2, 8, dividido por 1, 8. Então, o valor da constante de equilíbrio vale 8 mol por litro. Primeiramente, a gente vai escrever a expressão da constante. A partir daí, a gente vai pegar as informações das concentrações das substâncias no equilíbrio químico. Show? Bom, calcule a constante de equilíbrio Kc para a reação 2SO2 mais O2, produzindo 2 mols de SO3. Sabendo que nas condições de temperatura e pressão em que se encontra o sistema, existem as seguintes concentrações dos compostos no equilíbrio. Então, a questão ela já nos informa os valores de cada participante no equilíbrio químico. Pronto, está aqui na tela para vocês. Vamos resolver. Primeiramente, o que devemos fazer? Pegar a expressão da constante de equilíbrio e escrever a expressão da constante de equilíbrio, que é produto sobre reagentes. Então, quem é o nosso produto? É o SO3, o trióxido de enxofre. Então, vai ficar a concentração do SO3 elevado ao quadrado. Sobre, nós temos agora dois reagentes. Vai ser o produto dos reagentes. Quem são os reagentes? É o SO2, o dióxido de enxofre, ele vai ficar elevado ao quadrado, vezes a concentração de O2. Tudo bem? A partir daí, a gente pega os valores no equilíbrio, que a questão já nos informa. Então, o valor do SO3, 0,1, vai ficar 0,1 ao quadrado, sobre a concentração do SO2, vale 0,01, e vai também ficar elevado ao quadrado, vezes a concentração do O2, que vale 0,02. Tudo bem? Bom, 0,1 ao quadrado, 0,01. 0,01 ao quadrado, 0,301, 0,0001, vezes 0,002. Bom, vamos trabalhar esses valores. Vamos escrever em base na potência, escrever em potência de 10. Então, observe aqui a tela. 1 vezes 10 é menos 2, sobre 1 vezes 10 é menos 4, vezes 2 vezes 10 é menos 2. Trabalhando as propriedades da potência, chegamos ao valor de 5 vezes 10 elevado ao cubo, né? Ou seja, 5 vezes 10 é 1.000. 5 vezes 10 é 1.000, Kc vale 5.000. Esse valor, esse resultado, nos indica que nós temos uma alta concentração do produto. Ou seja, uma reação que gera muito produto. Show de bola? Vamos recapitular, turma. O equilíbrio químico, ele se dá quando as velocidades das reações direta e inversa se igualam, ou quando as concentrações dos participantes
tornam-se constantes. Se eu quero determinar o valor da constante de equilíbrio, eu primeiro escrevo a constante, produto sobre reagente, pego os valores no equilíbrio, substituo e faço as devidas operações matemáticas. Obrigado e até a próxima.